Mercado e Consumo com cobertura especial diretamente aqui da APAS Show 2026 em São Paulo. E a gente está aqui dentro do stand da LEDwave, que tem um estúdio montado aqui no Expo Center Norte, pavilhão vermelho. E a gente faz essa cobertura aqui em parceria com a LEDwave durante a APAS Show. A APAS Show, você sabe, é um dos eventos maiores aí do mundo, provavelmente, envolvendo o setor supermercadista, fornecedores de soluções, como a própria LEDwave, e também empresas, indústrias, né? Empresas que servem aí o setor supermercadista como um todo. A gente faz essa cobertura especial diretamente aqui do estúdio e a gente recebe aqui o nosso anfitrião agora, que é o CEO da LEDwave, Thiago Brito. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo, não, porque aqui é a sua casa, né? Obrigada por compartilhar esse espaço aqui com a gente hoje. Ayane, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, a gente trazer um pouco de ideias para esse mercado que está incrível, que está lotado, né? Verdade. Muito bom. Lotado, e o stand aqui da LEDwave está lindo também, né? Além do estúdio aqui, tem toda uma exposição aí das soluções da LEDwave. E a gente fala bastante, né, Thiago, do varejo buscando oferecer experiência para o consumidor buscando ir na loja física que oferece algo a mais do que a transação ali de compra e venda, né? Como que a tecnologia e as soluções que vocês têm aqui ajudam a criar essa conexão mais forte com o consumidor hoje? Ayane, boa pergunta. Eu acho que o LED, ele passou já por uma curva de aplicação muito intensa. E agora eu acho que nós chegamos no nível máximo de aceleração dessa tecnologia para a arquitetura do varejo. Não só do segmento supermercadista, mas todos os nichos de mercado. Nós trabalhamos diretamente mais 52 nichos. Caramba! Da padaria ao estúdio de TV, ao aeroporto, ao varejo, né? Então é muito eclético, né? E eu costumo falar o seguinte: por que todo mundo hoje está olhando o LED como uma aplicabilidade? Primeiro porque a gente entrou na era do phygital, né? Que é a união desse mundo físico com o mundo digital, né? Eu acho que nossa geração, depois disso daqui, né, dos celulares, dos hábitos do ser humano, é um caminho sem volta, né? E você está conectado nessa programação dinâmica, faz parte da loja, do PDV, né? Então não poderia ser diferente se a parede não fosse digital. Então a digitalização, esse boom da digitalização das coisas, ele só está começando, né? E aqui no nosso stand você pode perceber que você tem o vidro com LED inserido, o LED curvo, o LED piso. É uma tecnologia muito eclética e que você pode literalmente construir o que você idealizar, o que você criar, né? Eu acho que ele aplicado para esse processo da comunicação, porque eu costumo falar que a gente trabalha com comunicação visual digital de impacto. No LED não existe nada que entrega com tanta excelência esse impacto, essa âncora mental para atrair os olhares para o seu negócio. Você falou aí de 52 ramos, de atuação, né? Espaços, enfim, que vocês estão. E me surpreendeu, porque às vezes a gente nem consegue imaginar, né? Onde a gente vê LED hoje? Num shopping center, por exemplo, no aeroporto, né? Onde mais vocês chegaram, enfim, que a gente talvez não pensaria de imediato, assim? Revenda de veículos, postos de combustível, padarias, né? Do micro varejo, loja de colchão, né? Do micro varejo aos grandes negócios. Hoje, por exemplo, a construção civil, dificilmente você vê um empreendimento lançado que não usa LED na atração. Porque é ali que é o ponto mais fácil de você vender o sonho, que a construtora já é muito competente no que ela faz. Então, mas captar o lead da porta para dentro é outro desafio. É verdade. Né? A gente está hoje num mundo, principalmente no mobile, cada vez mais intrusivo, eu falo. Né? Se você procura um assunto específico nas suas redes sociais, você vai ser bombardeado de muita imersão de assunto desse gênero. Então, hoje o lead é caro, ele é intrusivo e muitas vezes ele se torna chato. Porque você muitas vezes já comprou aquele produto que você buscava e você continua sendo impactado. Já a fachada, a comunicação externa, ou out of home, que a gente chama, ela é friendly. Eu vou deixar uma ideia. Você só sabe o preço de fralda descartável se você tem uma criança em casa. Você só vai saber o preço da taxa do seu automóvel
aos juros se você estiver buscando um carro para comprar. Então nós, consumidores, nós somos seletivos. E a nossa atenção, a audiência hoje vale ouro, né? E hoje os veículos estão passando por um processo de ressignificar a forma com que você consegue se fazer presente para vender ou comunicar o seu negócio. Por isso que eu falo, hoje é muito importante ver essas novas plataformas. E um dado importante, Ayane, o veículo out of home, isso enquanto veículo de comunicação, é o segundo que mais cresce no planeta. Então, eu acho que a gente está no momento certo, na hora certa, com um produto adequado. Isso aí. Falando desses painéis, né, que evoluíram também ao longo dos anos aí, né, em termos de solução mesmo, são mais imersivos hoje, como você comentou, estão no espaço de maneira mais orgânica, né, harmoniosa, enfim, viraram realmente aí uma estratégia para as marcas, né, que estão vendo também os painéis como uma opção de oferecer mídia, né, para o consumidor final. Como você vê essa evolução especificamente no varejo aqui no Brasil? Eu vejo alguns canais, eu acho que o retail media ou a mídia não endêmica é uma máxima que veio para ficar, né? Então você anunciar a campanha do cartão de crédito ou de um banco ou de um streaming no ponto de venda é hoje um dos pontos, os não endêmicos, muito interessantes que a gente vem para cobertura e frequência. Hoje a gente entra numa era que o varejo está tendo muita cobertura e muita frequência e cada dia mais. Quando nós viemos para a publicidade de uma forma objetiva de um produto específico, por exemplo, de uma bebida, não existe lugar melhor. Não existe lugar, momento mais oportuno de você falar do seu produto. Antigamente a gente era impactado na novela, no jornal do sofá da nossa casa, para influenciar nosso modelo de consumo no dia que nós voltássemos para executar o consumo, né? Para o ponto de venda, claro, né? No ponto de venda é instantâneo. Exato. Então, se a promoção leve 1, pague 2, eu estou dando ela agora, por conveniência de mim, lojista, é ali que a decisão acontece. Então, não existe nenhum momento mais mágico do que no ato do consumo. Por isso que hoje, o veículo de comunicação nesses locais, posto de gasolina, farmácia, supermercados, salão de beleza, shopping center, aeroportos, nunca foi tão importante e nunca teve um crescimento tão exponencial igual nós estamos tendo nos dias de hoje. Então, realmente, o momento ele é único. Eu costumo falar, até provocar os meus clientes, é o seguinte, não é a questão se vai dar certo, é a questão o quando você vai participar desse jogo ou vai ficar de fora dele. E aí, pensando nesses segmentos em que vocês atuam, quais você diria que já perceberam mais isso, né? Que sabe que é uma tendência que tem que apostar e quais ainda estão, talvez, analisando? Eu também tenho uma empresa de publicidade, né? Então a gente conhece muito esse mercado out of home. A gente trabalha isso de maneira macro há mais de 15 anos, então eu te falo com muita certeza que todos os negócios que têm um fluxo muito grande de pessoas, no final a publicidade é isso, né? Custo por mil, né? Então, farmácia, supermercados, postos de combustível, esse, na minha opinião, são os top 3 que vão começar a tracionar muito mais cedo do que outros. Porque ele já tem uma frequência muito importante, ele já tem fluxo muito importante e eles têm uma malha de cobertura também muito grande. Então, isso são os pré-requisitos para se transformar em um veículo super poderoso, né? Porque eles conseguem, de fato, mexer o ponteiro. E quais estão mais maduros, você diria, nesse eu vejo que o ramo supermercadista está muito maduro, né? Muito maduro no momento de implantação, mas muito na curva de nascência, de início, enquanto monetização. Todo mundo fala, mas hoje a prática, o dinheiro começa a chegar agora, né? Porque precisava-se de um período de maturação para que você pudesse ter a cobertura. Porque não fazia tanto sentido a marca fazer um investimento em meia dúzia de pontos, né? Hoje não, você já começa a ter fatores relevantes para que essa estratégia de publicidade e comunicação vá
para esses veículos. Tanto é que hoje está nascendo agências especializadas no retail. Né? E isso tudo começou de 1, 2 anos para cá. Então, uma curva de evolução muito rápida, né? É um produto super estrela, né? Então, até a gente tem o maior prazer de estar lançando aqui na APAS o retail, né? Eu costumo falar que nós plantamos mais de 5 anos, que nós plantamos a semente da digitalização do varejo, né? E chegou o momento certo, já que a gente tem uma cobertura minimamente eficiente, chegou o momento certo da gente começar a ajudar você a monetização. Porque hoje, muitas vezes, os empresários faziam investimento no hardware, nos painéis, mas não é o core business correr atrás da publicidade. Sim. E a gente tinha, de um lado, uma empresa nossa, que é a IOH, que é um dos maiores veículos de grandes formatos do Brasil, e do outro lado, a maior empresa de fabricante de insumos, que é a LEDwave. Né? A gente tinha os dois, né, produtos na mão, e faltava essa conexão para ajudar a monetizar, que é contar essa história da digitalização, trazendo para as marcas e entregando de uma forma que o mercado publicitário consegue comprar, né? Porque a gente sabe que hoje ainda esse mercado ele surfa o dinheiro do bolso da publicidade, né? Enquanto muitas vezes os donos dos mercados estavam buscando só o dinheiro do trading, né? E então ficava um dinheiro na mesa importante e a gente resolveu se posicionar com todo o nosso know-how de mais de 12 anos de experiência desse mercado out of home, relação com agências, etc. A gente resolveu trazer todo esse know-how para ajudar os nossos clientes a monetizar. Muito bom. E falando dessa curva de evolução, né, de retail media mesmo e de soluções, enfim, a gente tem agora inteligência artificial, quer dizer, já tinha, né, mas se fala muito mais, se aplica muito mais, personalização, muitos dados, né, em tempo real. Como tudo isso muda a comunicação visual, ou deve mudar, enfim, nos próximos anos aí nas lojas? Eu costumo falar que nós tivemos 3 ondas. A primeira é a onda da digitalização, é você ter o meio físico, o painel aplicado. A segunda onda é o conteúdo, é você ter algo adequado, conteúdo 3D, por exemplo, algo que encanta o seu público. Sim. E a terceira onda é a IA aplicada nessa parede digital. Né? Isso muda o jogo. Eu acho que ninguém está pronto para responder essa pergunta sua, porque é muito novo. Sim. Né? A gente fez alguns experimentos já, inclusive na NRF, na própria Euroshop, onde nós trouxemos a tela para conversar com as pessoas. Então, se você chega numa farmácia ou no supermercado e eu quero saber o shampoo adequado para os meus cabelos, ou a pasta de dente que atende a minha necessidade, ou onde é que está a banana no corredor de frutas e verduras, enfim, por que essa tela não pode ser uma tela concierge? Por que ela não pode falar de uma especificação daquele shampoo que eu estou buscando? Você entende que são milhares de SKUs que essa inteligência artificial pode entregar muito melhor do que qualquer consultor de vendas. Então, passa a ser uma tela multidisciplinar que ela comunica, ela promove, ela traz dinheiro de mídia e ela traz informação para nutrir o seu consumidor. Então, essa nova geração de aplicação de IA para essas telas realmente está deixando a gente muito animado, porque dá para se pensar em coisas totalmente fora da curva. Nós fizemos uma experiência para uma adega, para uma loja de vinhos, e a gente fez o sommelier digital. E era incrível. Quando eu jogava, eu vou cozinhar massa com molho branco e frango. Pedia harmonização, obviamente ele olhava para o estoque, via as opções que tinham e entregava soluções. Quando eu mudava o jogo, não, agora eu mudei de ideia, eu quero molho vermelho com carne e tal, ele conseguia entregar soluções de uma forma inimaginável. Né? Então, assim, isso só é possível porque era um ambiente fechado, controlado, voltado para aquela loja, para aquele estoque, numa conversação normal, como se estivesse falando com uma pessoa.
Quando a gente poderia imaginar isso, Pois né? é. Então, Muito pouco tempo atrás a gente não poderia imaginar isso, né? não poderia. E agora já é o que você falou, né? São possibilidades que a gente nem conhece, provavelmente, ainda, né? Que dá para explorar aí, né? Você falou, vamos voltar, a gente está finalizando, mas eu queria voltar a um assunto que você falou no começo aí, que é essa exposição que a gente tem hoje a tanto estímulo, tanta informação no celular, né? Nas telas mesmo, no ponto de venda, enfim. O consumidor está exposto a muito estímulo o tempo todo. O que você diria que uma experiência digital tem que ter para aprender esse consumidor? Ótima pergunta. Porque isso, todos os donos de varejo me perguntam isso. Uhum. E a máxima do brasileiro é você fazer o mais barato possível. Está no nosso DNA. Buscar um produto muito competitivo e dosar o investimento. E teve um cliente específico nosso que ele veio com essa pergunta e ele estava aberto. Vou falar em um dos segmentos mercadista e um do segmento aeroportuário, de mídias aeroportuárias. E os dois foram no que a gente apostava, que era o efeito uau, o efeito de impacto, o efeito fora da curva. E eu vou te trazer o resultado. Um dos veículos que mais fatura. Se você chegar no aeroporto de Brasília, ele tem projetos incríveis. Tudo aquilo lá foi idealizado para um cliente nosso. A arquitetura mudou o fluxo do dinheiro. Muitas vezes o que era mais do mesmo passou a ser único. E a gente fez isso também para alguns grupos dos segmentos mercadistas. E é incrível como a percepção dos anunciantes vem com um apetite para aquele produto como nunca. Nós somos especialistas nisso, né, de grandes formatos. Nosso veículo de publicidade é isso, e a gente teve até o prazer de lançar recentemente agora o projeto popularmente chamado de Times Square Paulistana, de autoria nossa, com um parceiro nosso de São Paulo. E esse projeto entrega isso. E a gente está impressionado com o sucesso que as marcas, o sucesso de procura que as marcas estão tendo por projetos como esse. Porque no final do dia, as marcas buscam o ineditismo, o impacto, esse efeito uau, que eu chamo. Né? E isso eu acho que é o que realmente vai fazer a grande diferença, seja a sua operação qual for. Seja da pequena loja à loja grande. Como é que a gente vai impactar de maneira diferente e não mais uma televisãozinha pequenininha lá no canto, né? Eu acho que o LED consegue entregar isso com muita propriedade. E a LED Wave está aqui para ajudar você a pensar, desenvolver esse projeto e ter a melhor resposta para o seu equilíbrio de orçamento versus necessidade. E então, para finalizar, pegando o seu outro gancho aí, o que é essa tal de Times Square Paulistana e como vocês se posicionam ali? É engraçado, esse projeto nos traz um orgulho ímpar, porque no mundo inteiro, eu sempre fui um ávido, um curioso desse mercado audiovisual, né? E eu comecei a colecionar, viajo o mundo todo e eu ficava intrigado. O que os endereços do mundo mais caros têm em comum? Shanghai Bend, Hong Kong, Tóquio, Times Square em Nova York, Las Vegas Boulevard, Piccadilly Circus em Londres, Gran Via em Madrid, etc. Todos têm muita luz, muito LED. Aí eu te pergunto, tem muita luz porque a luz atraiu as pessoas ou as pessoas são atraídas pela luz? A minha resposta é tão pouco importa. O que fica claro e nítido é que as pessoas são alucinadas por brilho, luz, movimento. E principalmente pessoas. Né? Então esses endereços conseguiram reunir os locais mais visitados do planeta Terra. E a gente resolveu trazer isso para cá. Um outro propósito de uma mídia regenerativa, onde a gente traz para a cidade não só publicidade, como a gente vê nesses projetos do mundo, que são 100% publicitário. Aqui em São Paulo a gente quis fazer diferente. A gente está trazendo propósito. O restauro da igreja, da estátua, de monumentos históricos, da calçada. Trazer uma melhoria de verdade para a vida do cidadão. Porque eu criticava com o meu time, nós que vendemos mídia, né? Qual é a nossa novela? O que você entrega para a pessoa? E nesse projeto nós vamos ter muita entrega. E essa entrega, essa mídia com propósito, mídia regenerativa,
ela vai ser uma das primeiras no mundo aplicada em alta escala, tá? E os sucessos, a gente volta num próximo podcast para poder te contar. Exato. Eu não tenho dúvidas que será um projeto muito disruptivo e é o projeto mais importante dos últimos 20 anos em São Paulo. Com certeza. Tá? Não, teremos muito o que falar ainda. O pouco que a gente já noticiou sobre esse assunto no mercado de consumo já gera uma audiência incrível, interesse, né? Imagino, como você comentou, o interesse das marcas nisso. Enfim, muito ainda teremos a falar. Mas brigadíssima, Thiago, mais uma vez, por estar aqui com a gente e por nos acolher aqui nesse espaço incrível que vocês montaram na APA Show 2026. Ayana, Mercado de Consumo, foi um prazer. Estão convidados sempre que puderem. A gente está aqui trocando essa ideia e trazendo pessoas que queiram contribuir com seus pensamentos, né? Eu acho que esse é o grande barato da vida, de a gente se relacionar com pessoas. Total. Obrigado. Obrigadíssima. Esse foi o Thiago Brito, CEO da LED Wave, aqui na APA Show 2026, cobertura especial do mercado de consumo, como eu comentei, em parceria com a própria LED Wave, dentro aqui do pavilhão vermelho do Expo Center Norte em São Paulo. Obrigada a você também que acompanha sempre a nossa programação, seja no YouTube, nas redes sociais, no portal mercadodeconsumo.com.br. Até a próxima. Até.